todo líder acha que está pronto para uma crise. Ele tem o seu time alinhado, ele tem a estratégia preparada, tem sempre na ponta da língua o que é necessário para um momento mais tenso, um momento onde realmente uma crise se instala. Mas será que essa preparação ela realmente passa por todos os testes? Será que a liderança está preparada para uma crise que pode chegar a qualquer momento? É isso que uma pesquisa da Albers, McCarthy and Growing está tentando provocar, e um artigo muito interessante que saiu recentemente na Meet Sloan Management Review, que é uma revista muito conceituada sobre gestão e liderança. Eles trazem, né, uma discussão sobre o que separa lideranças que conseguem conter uma crise antes dela chegar, antes dela acontecer, comparado com líderes, né, e lideranças que vão apenas reagir quando uma crise já se instalou. E é com isso, né, uma amostra bem relevante, que eu quero convidar você para uma reflexão sobre como a sua empresa, como o seu time, como você mesmo está preparado para um momento de crise, né? Esse relatório que o MIT lançou na revista, ele é muito interessante porque ele traz várias perspectivas, mas ele tem uma amostra muito forte ao mesmo tempo, né? Ele traz, por exemplo, na pesquisa, eu estava lendo o artigo na íntegra, ex-primeiros ministros, CEOs, presidente de banco central, chefes de defesas, comandante nacional de bombeiros. Então, tem uma relevância muito grande por trazer diversas perspectivas de líderes de diversos departamentos e indústrias e como eles reagem a crises. E a descoberta é basicamente, não sei se dá para nem chamar de uma descoberta, mas o centro da análise, né, a principal conclusão desse relatório é que líderes que estão mais preparados para os momentos de crise, eles não têm nenhum dom, nada sobre-humano, mas eles conseguem ou conseguiram amadurecer em 7 áreas antes que a crise acontecesse. E é como sempre eu tento trazer os dados aqui organizados, porque eu quero trazer para vocês tudo que é baseado em fatos e em dados, e eu sempre alerto um pouco para quando eu estou divagando mais para um lado opinativo. E aqui eu quero chamar um ponto de atenção muito interessante, porque quando a gente tem relatórios como esse que criam, né, frameworks ou sugestões, né, os 7 Cs da liderança, os 4 Ps do marketing, a gente tem várias siglas assim, a gente tem uma tendência, e a gente já falou sobre isso num artigo que eu escrevi lá na minha newsletter em inglês chamada Mailer Notes, a gente tem uma tendência a conduzir a nossa perspectiva mais para um ponto quase que negacionista, justamente por aquele framework que está muito atado num ponto de vista quase comercial, a gente foge. Porém, os ensinamentos, o que a gente tem para aprender, eles são extremamente relevantes, tem uma perspectiva muito interessante aqui por trás de tudo que a gente pode ah, trazer internalizado esses frameworks. E aqui nesse relatório não é diferente, eles trazem 7 Cs, né, eles chamam de 7 Cs porque são 7 palavras em inglês, facilmente traduzidas aqui também para 7 Cs em português, que ajudam a entender o que lideranças fazem diferentes em empresas que estão mais preparadas para crises. E eu quero andar sobre cada um deles aqui com você nessa nossa conversa, tá bom? O primeiro C dessa preparação é o de contingência, né? Contingência, que nesse caso é basicamente preparar com muita clareza quais são os papéis e o que pode dar errado. Então, é basicamente entender, ok, quais são os cenários que podem acontecer e, mediante a esse acontecimento, quais papéis que vão ser tomados, quem vai colocar cada chapéu no momento que esse cenário acontece, para, de certa forma, reagir da maneira adequada, reagir do ponto de vista até mesmo treinado para que aquele momento de crise não seja uma surpresa. Quando a gente faz gestão de riscos em projetos, a gente pensa muito sobre contingência, né? Porque a gente precisa basicamente refletir sobre os impactos, sobre as consequências e, obviamente, também pensar qual é a minha contingência, qual é o meu plano caso aquilo aconteça. As empresas, quanto mais maduras são na sua gestão de riscos, mais maduras também acabam sendo na sua forma de pensar, de refletir sobre contingência e, por consequência, em executar esses planos quando é necessário. O segundo C é o C da clareza, e ele fala sobre justamente comunicar com muita clareza, com muita transparência, sem maquiar informações, né?
O relatório não menciona, mas eu não consigo deixar de pensar no exemplo de Chernobyl, né, quando o problema acontece, quando a situação já está, já virou uma crise, a demora que se tem em ter dados e informações transparentes circulando entre as pessoas, com medo por causa de um pouco até mesmo da cultura nesse caso, mas que se de certa forma está muito conectado com muitas culturas organizacionais, infelizmente. As pessoas que têm certo receio em reportar uma informação ruim, certo receio em informar que algo está dando errado, por conta das consequências. E aqui, quando fala de clareza, né, é justamente esse ponto de comunicar cedo, o quanto antes, com transparência, sem maquiagem nenhuma de informações, porque quanto mais informações as pessoas têm, melhor elas podem reagir e tomar decisões diante de uma crise. O terceiro C é o C da coordenação, né? Então, basicamente, em uma empresa, em uma organização, em um país, você tem diversas áreas e essas áreas elas precisam se conversar durante uma crise. É um grande problema durante uma crise. A gente vê isso muito em crises de Estado, né? Crises em países, em locais como, por exemplo, uma tragédia, algum acontecimento natural que aconteceu e a gente precisa reagir e você tem uma divisão entre as áreas que precisam proteger, de certa forma, o seu orçamento, a sua imagem e não conversam muito bem para resolver uma crise. E aqui esse C sobre a coordenação, ele fala muito sobre isso, né, dos times ter clareza de que eles são, nesse momento, um único time tentando responder à crise e que devem colaborar uns com os outros para que isso aconteça da melhor forma possível. O quarto C vai ser o C da compaixão, né, ele fala de compassion, né, que é a palavra em inglês, que ela pode ter um significado mais abrangente do que a sua palavra em português, né, compaixão, mas realmente a gente pode trazer para o lado da empatia, né, empatia com quem está sendo afetado por uma crise. O que que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem uma crise, por exemplo, organizacional que leva a organização a ter layoffs, a ter demissões, esse é um momento muito crítico onde você, como gestor, como líder, precisa saber reagir, precisa tomar as decisões corretas, que são as mais adequadas para o negócio, que são as mais adequadas levando em consideração todos os contextos envolvidos, e muitas vezes isso acaba acarretando, por exemplo, em demissões, em cortes. E aqui é um momento muito grande da humanidade falar alto em momento de crises, onde você entende, você cria uma empatia sobre aqueles que são afetados. Quando se trata de uma crise organizacional, do ponto de vista de um estado, de um país, não é diferente. Muitas vezes a crise, no caso de um país, de um estado, de uma cidade, ela não envolve a demissão, mas envolve até mesmo vidas humanas. É por isso que no momento de crise ou uma preparação para a crise, é tão crucial que a liderança saiba como ter empatia, e até mesmo treinar o seu músculo de empatia durante o planejamento para uma crise. Então, entender como a resposta vai ser dada para algum tipo de cenário que aconteça, levando em consideração as pessoas envolvidas. O número 5 vai ser o de confronto, e aqui é muito interessante que é confronto no sentido de encarar a verdade. Então você tem um problema, uma crise estourou, você tem algo acontecendo, você precisa encarar a realidade, assumir o problema, assumir o risco. E esse é um ponto que, do ponto de vista de liderança, né, da perspectiva de quem está à frente de uma organização, à frente de um time, ele é crucial, eu diria, e aqui entrando um pouco no lado opinativo, de todos os Cs, é um que eu vejo como um dos mais necessários para um líder saber como atuar. Eu costumo dizer muito em projetos que eu atuo, em empresas que eu trabalho, em times que eu estou conduzindo, enfim, que às vezes, ou na maioria das vezes, não ter uma decisão é um problema muito maior do que uma decisão ruim. Porque a decisão ruim, pelo menos, é uma decisão de quem está tentando enfrentar um problema, está tentando dar uma resposta, e a decisão ruim pode te ajudar a aprender algo, né? E corrigir aquilo lá rápido. Principalmente quando você entende, assume o problema rápido, que foi uma decisão ruim, e corrige. Então, o quinto C aqui do confronto, ele é justamente de não aguardar, de ir ao encontro do que é necessário, de encarar a situação com transparência, com seriedade e assumir o seu papel aqui de tomar decisões
e principalmente quando a gente fala de preparação para crises, assumir o papel, a responsabilidade, né, a liderança, em inglês a palavra ownership carrega um significado muito grande que envolve tudo isso, né, a liderança, a responsabilidade, trazer para si o papel de solucionar problemas para que as coisas possam caminhar da melhor maneira possível. E aqui o relatório, inclusive, e a matéria do MIT, ela fala do exemplo do Tylenol, né, que aconteceu em 1982, onde a empresa teve um grande problema na comercialização do produto, e ela assumiu o problema, recolheu mais de 31 milhões de frascos e conseguiu reconstruir a sua confiança porque encarou a verdade. Encarou, assumiu o erro, assumiu também a responsabilidade de corrigir o erro, e esse tipo de coisa demonstra um ganho de traz para si uma demonstração muito grande de que a liderança entende os impactos de decisões boas e de decisões ruins e sabe encarar a verdade quando uma crise se instala. O quinto C vai ser o C do controle, né? Controle aqui se trata de ter ordem, mas sem centralização. Então, quando a gente fala de preparação para um momento de crise, é crucial dentro de uma organização, dentro de um estado, dentro de um país, que as coisas estejam definidas antes delas acontecerem. Então, se isso acontecer, quem vai reagir, qual é a liberdade ou até mesmo as limitações que um certo tipo de papel, um time, uma pessoa vai ter no momento de crise para tomar decisões, mas ainda assim dentro de um controle. E isso envolve muito bem o controle de resposta a certos riscos, resposta a certas crises que são cruciais. Muitas vezes, a crise ela se agrava, ela se alonga, porque os times não têm um bom controle do que deve ser feito naquele momento. É por isso que ter controle de novo, controle sem centralização, é crucial para que dentro de uma crise uma organização saiba como reagir adequadamente. E por fim, o sétimo C vai ser o C da continuidade, né. Uma crise acontece, infelizmente em muitas crises pessoas, empresas, negócios, países sofrem as consequências, mas o grande problema é quando não se aprende nada com aquele momento, não se aprende nada com aquela situação e se segue em frente sem fazer nada. E aqui eu vou trazer uma opinião de novo que é muito local, eu sei que é regionalizada, mas se trata das próprias enchentes que aconteceram no Brasil, especificamente no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e Porto Alegre região, né, em todo o estado do Rio Grande do Sul afetado, onde houve uma crise, houve um grande problema, mas eu me questiono aqui, e fique à vontade para mostrar que eu estou errado nos comentários, eu me questiono o que foi aprendido com essa crise, com todas as vidas perdidas, com todos os problemas que se teve, qual tipo de continuidade se teve do ponto de vista de estado, de cidade e até mesmo de país, para que a gente aprendesse algo, para que não tiver para que esteja pelo menos criando barreiras para que se o problema acontecer de novo, caso ele não seja possível de evitar, para que seja pelo menos, menos agravado no futuro. O que a gente aprende diante de uma crise? Eu estou dando um exemplo aqui que é, eu sei, extremamente, grande, agravante, porque envolvia muitas vidas humanas, mas é justamente porque esse é o ponto de continuidade, é que muitas vezes não é possível, e a gente sabe, não é possível evitar diversas crises, diversos problemas, eles vão acontecer. Aqui eu estou dando exemplo, inclusive, de uma questão natural, mas a gente pode aprender algo, a gente pode criar mecanismos. A gente tem diversos exemplos de cidades e empresas que passaram por crises gigantes, aprenderam algo e se protegeram para que no futuro, caso voltasse a acontecer, elas tivessem algum aprendizado que pudesse ser aplicado para reduzir os impactos daquela crise. Como vocês podem ver, não é necessariamente um checklist, né, uma coisa que você faz, dá check, mas esses 7 Cs aqui, eu acho que traz uma reflexão muito interessante, uma reflexão de muito valor sobre uma liderança que está mais preparada para o presente e para o futuro ao mesmo tempo. Uma liderança que toma ações no presente, sabendo as consequências que pode ter para o futuro e principalmente treina as suas equipes, as suas funções, os seus departamentos, para que saibam como agir e reagir diante de um momento de crise. E é com isso que eu quero te convidar para uma reflexão, uma pergunta final, né? De entender como na sua empresa, no seu negócio, crise, a palavra risco é discutida, é debatida. Vocês têm construções, planejamento pensando em cenários que podem acontecer? Ou a correria do dia a dia
faz vocês ficarem tão focados no presente, no que precisa ser entregue agora, que jamais conseguem sequer imaginar o futuro. A gente tem muita facilidade em planejar o futuro do ponto de vista de sucesso, dos projetos que vão ser entregues, dos produtos, das features que eu quero desenvolver, mas a gente tem uma falta de maturidade ainda muito grande em muitas organizações para entender como eu vou construir aquela perspectiva de futuro também considerando os cenários negativos, as coisas ruins que podem acontecer, o mercado que pode não ir tão bem, os produtos que podem ir mal no mercado, os projetos que podem falhar. Eu também preciso me preparar do ponto de vista de liderança para isso. Você se prepara? Como a sua empresa está se preparando hoje? Acho que essa é a grande reflexão que conclui essa perspectiva que eu quis trazer sobre crise e liderança.